Aconteceu, virou manchete. Hoje falarei de Francisco da Costa Rocha, mais conhecido como Chico Picadinho. Nasceu em Vila Velha, 27 de abril de 1942. É um assassino brasileiro que foi condenado pelos assassinatos de duas mulheres em 1966 e 1976. O caso foi listado pelo G1 de São Paulo em 2014 como 9 casos de assassinos que chocaram o país com os seus crimes. Chico Picadinho ainda é um interno preso. Infelizmente, ele não faleceu. Biografia de Chico Picadinho. Primeiros anos. Nascido e criado em Vila Velha, no Espírito Santo, teve uma infância muito pobre. Seu pai era exportador de café e o abandonou ainda criança, junto de sua mãe. Tendo que trabalhar, ela deixava Francisco com uma amiga na cidade de Cariacica. Nas entrevistas, o assassino revelou ter sofrido diversos abusos sexuais do marido da mulher que cuidava dele, mas que esta nunca soube e que ficava semanas sem ver a sua mãe biológica, já que ela raramente ia visitá-lo, além de diariamente ver este homem que abusava dele e espancava essa amiga de sua mãe. Além disso, quando desobedecia, ele apanhava muito da mesma mulher. Um dos seus passatempos na infância era algo muito cruel, matar gatos. Após crescer um pouco, voltou a viver com a mãe em Vila Velha, onde presenciava a visita de diversos homens em casa. Foi aí que ele percebeu a profissão de sua mãe quando ela o mandava ir para o quarto e só sair de lá após amanhecer. Isso o fez perceber que ela era uma prostituta e fazia isso para sustentá-los. Saber deste fato, somado aos abusos que sofreu, foi um grande trauma para ele, que culminaria numa explosão de ódio futuramente. Juventude. Na adolescência, foi expulso de casa após brigas com a mãe quando a humilhava e era agressivo. Passou a viver de pequenos serviços e alguns furtos e logo se viciou em bebida alcoólica e outras drogas. Bissexual assumido, revelou à junta psiquiátrica após ser preso pelos crimes, que não se importava em ser passivo ou ativo. O importante era continuar sendo homem e ter muito prazer. Gastava grande parte de seu dinheiro com jogos de azar e prostitutas. Também revelou ter esquartejado as mulheres por ter muita raiva dos abusos que sofria na infância e por sentir vergonha ao lembrar-se de que a mãe se prostituía, como as mulheres que ele matou. Crimes. Primeiro crime. Francisco da Costa Rocha cometeu seu primeiro assassinato em 1966. Aos 24 anos, na Boca do Lixo, centro da cidade de São Paulo. Nesta época, vivia uma vida muito boêmia, com muita bebedeira e mulheres. E também usava drogas. Com o passar do tempo, sentia a necessidade de ter relações sexuais diariamente, além de drogar-se e beber muito. A vítima Margarete Suída era uma bailarina austríaca, separada do marido que vivia há poucos anos no Brasil. Ela também era uma mulher de vida boêmia e eventualmente fazia programas sexuais. Gostava da noite e era conhecida de seus amigos. Após beberem muito e passarem por diversos bares e boates da região, Francisco a convidou para terem relações sexuais. Ela aceitou ir ao apartamento na Rua Aurora, local que Francisco dividia com Caio, seu amigo que era médico cirurgião da aeronáutica.
Após a relação sexual, ele tornou-se violento e a atacou, passando a estrangulá-la com a mão, e terminou o crime enforcando-a com o cinto. Após ver Margarete morta no quarto, pensou que deveria sumir com o corpo. Tirou o trinco da porta do banheiro para melhor locomoção e colocou o corpo de barriga para cima na banheira. Usou os primeiros objetos que estavam à sua disposição, como lâmina de barbear, tesoura e faca. Foram os principais usados. Começou a cortar os seios. Cruzes, crente aos pais. Ai, que arrepio. Depois foi tirando os músculos e cortando as articulações a fim de que o corpo ficasse menor para escondê-lo. Jesus Cristo. Vale ressaltar que Francisco esquartejou Margarete pelo fato de ter medo das ações que viriam após ter causado sua morte, concluindo assim que teria de ocultar seu cadáver. Demorou de 3 a 4 horas até desmembrar a vítima e pô-la dentro de uma sacola, pois também sabia que o amigo com quem dividia seu apartamento estaria para chegar. Quando Caio chegou, Francisco disse que tinha uma coisa para contar e falou que havia matado alguém. Não contou como nem porquê, mas disse que o corpo ainda estava no apartamento. Pediu emprestado dinheiro para Caio para ir para o Rio de Janeiro para procurar a sua mãe e contratar um advogado. De fato, viajou à procura da mãe. Avisou-a e contou o que acontecera, apenas informando que algo teria que ser feito, pedindo ajuda à sua mãe. Ao retornar, seu amigo Caio havia avisado a delegacia de homicídios que prendeu Francisco. Ele não reagiu à prisão em momento algum. Segundo crime. 10 anos após o crime brutal, foi liberado por bom comportamento, mas Francisco voltou a atacar. Em setembro de 1976, estuprou e tentou estrangular a prostituta Rosemary Michelucci em um motel da zona leste de São Paulo. Mas ela se defendeu com chutes, mordidas, socos e gritos, conseguindo se livrar dele. Apesar de ter levado uma facada, ela sobreviveu e perdeu o filho que esperava grávida de 3 meses. Chico conseguiu escapar. Terceiro crime. 1 mês depois, em outubro, ele voltou à Boca do Lixo. Num bar conheceu a prostituta Ângela Silva, conhecido com o nome de Moça da Peruca. Após beberem bastante, acertaram o preço do programa e ele a levou a um apartamento em que vivia alugado há poucos meses, na Avenida Rio Branco, a poucos minutos de onde estavam. Após o ato, espancou e estrangulou-a com seu cinto. Já morta, ele a esquartejou, porém desta vez destrinchou sua vítima com um cuidado muito maior e tentou jogar alguns pedaços pelo vaso sanitário. Crê em Deus Pai. Depois de matá-la e esquartejá-la, tentando fazer com que o vaso levasse partes do corpo, não conseguiu pôr o corpo todo no vaso sanitário. Jesus. Para livrar-se dele, pôs pedaços dentro de sacolas de plástico e em malas, neste mesmo apartamento onde tudo aconteceu. Acabou fugindo em seguida para a cidade do Rio de Janeiro, mas avisou um amigo com quem tinha muita intimidade e visitava o seu apartamento, o amigo Joaquim, dizendo que foi embora. Já sabendo do crime, Joaquim ficou sem saber ao certo o que deveria fazer, mas contatou a delegacia de homicídios. Chico Picadinho foi preso 28 dias depois, em uma praça de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, na Baixada Fluminense, enquanto lia uma revista que relatava sua vida de crimes. Horas. Que pessoa fria, querido Deus Pai.
Na época, a exibição pela imprensa das fotos de suas vítimas cortadas em pedaços sensibilizou bastante a opinião pública, fazendo com que o criminoso fosse condenado a 30 anos de prisão. Prisão e julgamentos. Preso pelo primeiro crime no dia 5 de agosto de 1966, Francisco foi condenado a 18 anos de reclusão por homicídio qualificado, somados a mais de 2 anos e 6 meses pela destruição do cadáver. Posteriormente, teve a pena comutada para 14 anos e 4 meses de reclusão. Na prisão, estudou, trabalhou diretamente com a diretoria da cadeia e até mesmo casou. Em 1974, 8 anos após o primeiro crime, obteve a liberdade, tendo o parecer realizado pelo Instituto de Biotipologia Criminal excluído. O diagnóstico de personalidade psicopática. 2 anos e 5 meses após obter a liberdade, Francisco cometeu o segundo homicídio em 1976. No julgamento, a sua defesa alegou que o motivo do crime não seria torpe, salientando que Francisco sofria de insanidade mental. Uai, mas ele não havia recebido o diagnóstico de que ele não era um psicopata pelo Instituto de Biotipologia Criminal? Meu Deus do céu. Difícil, viu? Nesse momento, o acusado, após examinado, foi considerado semi-imputável, por se tratar de portador de personalidade psicopática de tipo complexo. Mesmo assim, o Conselho de Sentença condenou Francisco por 4 a 3 a 22 anos e 6 meses de reclusão. Em 1994, Francisco foi submetido a exame psiquiátrico detalhado, o qual culminou na instauração de incidente de sanidade mental e na consequente remoção do mesmo para a Casa de Custódia e Tratamento de Taubaté, com o intuito de obter tratamento médico. O Ministério Público, por sua vez, pediu a decretação de interdição em estabelecimento psiquiátrico de regime fechado. A defesa ainda lutou pela obtenção da liberdade, em razão do cumprimento total da pena, mas o STF, no julgamento do recurso ordinário em habeas corpus número 82.924-4/São Paulo, negou provimento por unanimidade de votos. Em outra tentativa, a defesa de Francisco tentou obter o levantamento da interdição com a consequente desinternação sob o argumento de que, na verdade, Chico estaria sendo punido com prisão perpétua, inexistente no nosso ordenamento. Todavia, o pedido foi julgado improcedente em primeiro grau. No julgamento do recurso, o Tribunal de Justiça de São Paulo, no dia 25 de novembro de 2015, entendeu que a interdição de doente mental com gravíssima patologia não se iguala à prisão perpétua, uma vez que não visa punir pela prática de infrações, mas sim privar do convívio social aquele que sofre gravíssima doença mental. No caso, entenderam os juízes que haveria segura comprovação da personalidade dissocial do interditando, bem como grave histórico de violência, mantendo, portanto, a internação. Em 1º de março de 2017, teve a sua soltura determinada pela juíza Sueli Zeraich de Oliveira Armani, da primeira vara de execuções penais de Taubaté. Francisco da Costa Rocha estava preso na Casa de Custódia de Taubaté devido a uma interdição civil pedida pelo Ministério Público e aceita pela Justiça de São Paulo em 14 de dezembro de 1998. Chico havia cumprido integralmente a sua pena em 21 de novembro de 1998.
Na decisão do dia 1º de março de 2017, a juíza Sueli Zeraich de Oliveira Armani destaca que Chico confirmou sua intenção de integrar-se socialmente, mostrando-se bem seguro e determinado nesse propósito, assim como bastante lógico no raciocínio, desenvolvido e coerente em suas colocações. De acordo com exames, há diagnóstico de transtorno de personalidade inespecífica, porém sua conduta é classificada como ótima pela direção da Casa de Custódia. A juíza Sueli Zeraich de Oliveira Armani classificou a prisão de Chico como absolutamente ilegal. Jesus! Já que se dá devido apenas a uma interdição civil e excede os 30 anos previsto pela lei. A decisão de interdição especificava que Chico deveria permanecer na unidade carcerária temporariamente, porém, segundo a magistrada, do temporário ali deliberado já se vão 20 anos, caminhando-se daí para a perpetuidade. Nada mais injusto, ilegal e arbitrário, escreveu na decisão. Para o Ministério Público de São Paulo, que havia pedido sua interdição, Chico já quitou sua dívida com a Justiça. Ele já cumpriu em termos de quantidade toda a pena que lhe foi aplicada e só segue preso devido a uma interdição civil. Como ele não tem nenhum parente vivo nem para onde ir, acabou ficando na casa de custódia, graças a Deus, disse o promotor Luiz Marcelo Negrini. Graças a Deus é por minha conta. Em maio de 2017, o desembargador Ricardo Dipp, da Câmara Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo, decidiu que é do juiz da vara da família, Jorge Passo Rodrigues, a prerrogativa de apreciar eventuais medidas urgentes do caso. Foi Rodrigues que, contrariando decisão da vara de execuções criminais, decidiu pela manutenção da custódia. Que bom. De acordo com o juiz, Chico Picadinho estava cumprindo pena com finalidade médica, já que na década de 1970, em um laudo médico, ele foi apontado como personalidade sádica e psicopática. Na decisão, o magistrado afirma que a Casa de Custódia é o melhor local para albergar civilmente Francisco, sádico e psicopata, com o registro que está adaptado à rotina diária. A disciplina recebe tempestiva e eficazmente a medicação psiquiátrica. A decisão de Jorge Passos Rodrigues foi avaliada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, para onde foi levado o conflito de jurisdição e reafirmada cautelarmente. Estudante de direito à época dos crimes, Chico Picadinho é um homem muito lúcido e até hoje passa seus dias praticando pintura. Ao cometer seus crimes, ele agiu sob a influência do romance Crime e Castigo, Dostoiévski, um escritor russo famoso, a quem chamou de Deus em uma entrevista. Também é um grande fã do autor Franz Kafka. O destino de Chico Picadinho, condenado por assassinar mulheres e hoje com 83 anos, e dos quase 2.000 internos psiquiátricos que foram internados por cometer crimes, ainda é incerto. Espero que tenha gostado, deixe seu like, sua opinião e nos vemos, aliás, você me ouvirá no próximo vídeo. Aconteceu, virou manchete.